Boa noite com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Aí está o livrinho escondido entre Amós e Jonas, não é? Profeta Jonas. Tem tempo que a gente até esquece que tem esse livro na Bíblia, né? Porque fica tanto tempo sem ler o Velho Testamento, principalmente esses chamados pequenos profetas. É só o verso 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Senhor, nós temos vindo até aqui com um culto de louvor, de gratidão, de testemunho, como este caso do irmão Juliano, da irmã Maria, e esses hinos trazendo mensagens cantadas aos nossos corações. Agora pedimos ao Senhor, nos dá a graça de ouvirmos alguma coisa que vá além daquilo que possa ser apenas um paliativo, que vá além de correções, exortações, que possa nos falar de alguma coisa que se encontra já em nós, do que o Senhor tem feito lá em cima. Em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Assentar-vos. Agora nós vamos fazer novamente essa pergunta. Solução aqui. A solução aqui dá prazer? A solução daquele problema dá uma sensação de vitória. Quantas vezes eu já fiz tudo para conseguir uma coisa? Prestemos bem atenção. E quando consigo aquilo, depois percebo que aquilo não merecia tanto esforço, tanto empenho, tanta atenção. Até mesmo um objeto que você compra, um rádiozinho, um gravador, um som, uma coisa, você trabalha e quebra a cabeça, e esforça e tal, e compra aquilo. Naquela euforia, depois passa uns dias, parece brinquedo de menino, perde a graça com aquilo e parece que não valeu muito aquele esforço. Mas dá o prazer de ter realizado aquilo que queria, não é? Agora, se um prazer aqui dura mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, vai passar. Nós estamos vivendo assim, dentro do tic-tac. A criança, assim que ela é concebida, ela começa uma contagem regressiva. Aquele coraçãozinho que bate lá dentro do útero, lá no ventre da mulher, quando ele bate a primeira vez, já entrou numa contagem regressiva. Você vai durar 80 anos batendo, mas cada batida é menos uma. Às vezes eu fico olhando o relógio assim, um relógio eletrônico, né? Que vai mudando. Então, são 7h50. E você vai vendo o ponteiro do segundo, vai indo, de repente 51. Cada batidinha do segundo é menos aquele tempo de vida. Às vezes nós estamos com pressa de chegar um dia tal, e com aquela pressa de chegar tal dia, nós esquecemos que vai chegar o outro dia, aquele dia que vem depois, que vem por último, também se aproximou mais dele. É o hino que foi cantado aqui depois, né? Depois, não foi? Depois.
depois da alegria, ou depois da lágrima, alegria, pode ser invertido também, não é? Então a contagem regressiva começa exatamente, a sua contagem regressiva começou lá dentro do ventre de sua mãe, quando aquele óvulo concebeu e casou. Foi concebido, o coraçãozinho começou a bater, tum, tum. Aí já começou a contagem regressiva. Uns duram 1 ano, 2, outros 3, outros 4, outros 5, vai assim até 90, 100, alguns que passam até de 100 anos. Mas todos chegam lá. E na medida que passa, que aquele profeta passou, Obadias, que ele expirou, deu o último expiro, para ele faltava 2.000 anos, 3.000 anos, quando ele falou isso. O dia do Senhor estava perto sobre todas as nações. Mas desde aquela hora que aquela geração fechou os olhos, então um dia é como 1.000 anos. 1.000 anos é como um dia. A contagem regressiva é uma contagem astuta, ela é sagaz. Porque ela está acontecendo nesse momento que eu estou falando. E você não percebe. Você não percebe. Mas o tempo está passando. A cada segundo. Então, aquela solução, aqui, deu prazer. Mas preste bem atenção. Aquele prazer poderia durar 20, 30, 40, 50 anos, mas isso passaria. Então, lá não passa. Lá não passa. Lá não passa. Lá não passa. Aí, então, vem a interrogação que se torna um desafio para quaisquer, ou para todos nós. Para que cortar a cruz, então? Olha, aquela pessoa, daquele sonho, ele disse: eu vou deixar esta mulher, por estas e estas razões. Ele tinha razões suficientes para deixá-la. Então ele teve um sonho, assim que ele chegou àquela conclusão, ele teve um sonho desta seguinte forma: que aquela multidão de pessoas carregando cruzes, cada um carregando a sua cruz, individualmente, uns caindo, levantando, gemendo, mas até que chegaram ali num vale. Isso, eles então jogavam as cruzes, a pessoa jogava a cruz e passava por cima dela, fazia dela uma pinguela. Você está entendendo? Fazia dela uma pinguela. E do outro lado, ela já não apanhava a cruz mais, a cruz ficava lá. Só que não servia, a cruz desaparecia, não servia para outro. Eles eram recebidos já em corpos diferentes, corpos maravilhosos, e era uma coisa mais bonita, mais deliciosa que se podia ver. Mas ele cortou a cruz dele. Quando chegou lá, que ele jogou a cruz, não alcançou, a cruz caiu, não serviu, ele não pôde passar, ficou do lado de cá. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, Jesus disse. Agora pense nisso, reflita nisto,
Quer dizer que Deus falou com ele de uma maneira secundária. Hoje mesmo eu tive uma entrevista com um irmão, e ele dizendo, olha, eu tenho sonhos assim, coisa... E ele próprio interpretou de uma maneira certa. Disse, olha, você não pode ficar esperando Deus te dar sonhos para te corrigir, porque essa é uma maneira secundária. Ele disse, olha, às vezes o meu espírito fica tão rebelde que eu vejo a palavra está dizendo que não é assim, mas aí Deus tem que usar uma maneira secundária para me falar. Isso não é bom, não é bom, ele sabe que não é bom. Então esse é um quadro. Tratando-se de que o dia do Senhor está perto, agora não é simplesmente de uma maneira alegórica, ou mesmo profética, estando lá 700 e tantos anos antes da primeira vinda, no caso de Obadias, 800 anos, 600 anos, não. O dia do Senhor está perto mesmo, de fato. Agora não é mais assim. Não tem nada de alegoria, não tem nada profético a se cumprir daqui centenas de anos. Não. Nós estamos, na verdade, isso foi lucidado aqui pelo pastor Edmar, e aquilo é tão certo quanto a palavra de Deus é certa. Nós lembramos que ele enfatizou isso. As igrejas estão pregando a segunda vinda de Cristo, enquanto a noiva está pensando no rapto, no arrebatamento. Eles não estão pensando no rapto, eles estão pensando na segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, ora, quem ficar para a segunda vinda de Cristo? Veja o que aconteceu. De fato, nós temos que ir no rapto, no arrebatamento. Ora, se isto está perto, significa, preste bem atenção, significa que Jesus Cristo vem raptar a igreja, a noiva, os eleitos, os escolhidos, que irão para as bodas do Cordeiro. Será posta ali tem uma mesa de milhares de quilômetros, e todos os eleitos ali assentados, todos os membros da noiva ali assentados, Jesus enxuga as suas lágrimas com seu manto. Pois bem, isso são 3 anos e meio, é um casamento de 3 anos e meio. O irmão Branham fez um casamento aqui, nos Estados Unidos, nos seus dias, que levou 8 dias de festa, de casamento. 8 dias. A casa da moça, a casa deles tinha uma torre, era uma mansão, era uma fortuna incalculável, e ela era uma Miss Beleza. E vocês conhecem bem a história. Passado um ano, ele chegou lá assim, até de uma maneira indiscreta, mas tinha que ficar aquilo, era acontecimento na vida do profeta para a noiva. Ele tinha que chegar de uma maneira indiscreta. Estavam os dois brigando na sala, porque ela tinha dançado com um homem na noite anterior. Ela havia ganhado, parece que 2 carros, 2 Cadillacs, como prêmio de beleza, Miss Beleza. Então, quando eles viram o irmão Branham, quer dizer, aquele homem manso, amigo, que teve tanta paciência e cortesia de acompanhar aquele casamento por 8 dias. Então eles tinham muita consideração por ele. O que eles fizeram? Os dois pularam no meio da sala de mãos dadas. Quando ele perguntou, vai tudo bem? Um olhou para o outro, vai bem, né, querido, querida? Quando eles estavam realmente brigando. O irmão Branham não tinha que ficar de trás do poste, de trás da porta, para ver a pessoa,
o que ela estava fazendo. Atrás da esquina, dentro de um carro camuflado, com a máquina e coisa e tal. Não, o irmão Branham não tinha que fazer isso. Se ele tivesse que fazer isso, ele não faria, porque ele tinha dignidade, ele tinha hombridade, ele tinha caráter. A pessoa que tem caráter não fica de trás de poste, de trás de esquina, não é? Não é verdade? Então, ele podia ver as coisas através das paredes. Ele era vidente. Então a sua chegada foi indiscreta? Sim, foi indiscreta para a sociedade, para nós. Mas o certo é que aquilo tinha que ficar na mensagem, escolhendo uma noiva. Ele pega e diz: vai tudo bem? Vai tudo bem, irmão Branham, não é, querida? É, querido. Ele disse: lá estava um fogo pintado na parede. Fogo pintado na parede não aquece. Ao mesmo tempo, ele descreve sobre aquele outro casamento que ele fez, dentro do seu quarto de viúvo, em que ela chegou com um vestido xadrez, o cabelo amarrado, e ele com um Chevrolet velho, amarrado de arames, paralamas, para-choque. E ele os casou ali, e também daí um ano ele foi visitar. E o que aconteceu? A indiscrição do profeta é coincidência de chegar na hora, ver as coisas. Ela estava no seu colo, consolando-o, porque ele estava triste, porque não pôde dar um vestido para ela naquele mês. Que paradoxo, não é? De lá ele disse: olhei e vi a torre do casal rico lá. Fiz um paradoxo. Mas eu quero voltar exatamente nisto. É que você tem um casamento tão simples aqui, muitos deles são no escritório, são durante o dia. Não é porque ela tem alguma culpa, não é por causa disso. Eu já fiz casamento aqui até de pastor no escritório, particularmente. E eles vivem muito bem, felizes. O certo é esse. Não, é claro, não desfazendo daqueles que são bonitos, os quais nós destacamos, e quando queremos mostrar uma coisa bonita, a gente mostra aquele clipe. Não é isso. Bem entendido. Tudo tem o seu lugar, não é? Está bem. Mas Jesus Cristo, não vai te deixar assim. Não. Jesus Cristo, ele tem um gosto todo especial com a sua esposa. Tem. Há um casal, uma moça que tomou ódio de mim e amargura para o resto da vida, e foi acometida de enfermidade terrível, de tanto blasfemar e tudo, porque naquele tempo lá no tabernáculo eu não casei, ela vestida de noiva. E ela carregou essa mágoa toda a vida, até que saiu da comunhão. Por fim, seu marido também foi embora. Se ela tivesse ficado quietinha, agora ela estaria ouvindo isso aqui, ó. Você vai ter um casamento de 3 anos e meio, de festa, de júbilo, e que lá não passa. Como? Vai ser só 3 anos e meio, mas virá para uma lua de mel de 1000 anos. A nossa diz: eu sou um infeliz, eu sou uma infeliz, eu queria tanto ter um casamento assim, vestido, e guirnalda, e coisa. Não, espera um pouco somente. Aqui passa. Quantas festas aqui são esquecidas logo no primeiro dia depois? São esquecidas, e aquilo depois não passa de fantasia apenas. Quantas coisas aqui, esses casamentos caríssimos nas catedrais, coluna de jornal, cobertura de TV.
entra na classe dos personas, não é? Eles não querem nem falar personagem, mas é persona. Tem que usar termos em inglês e espanhol. Persona. Mas não passa de fantasia. E tem que se regalar, tem que ter um prazer aqui, porque lá não tem. Alguém me disse como se acompanhasse minhas mensagens. O senhor prega há mais de 10 anos, o senhor prega só casamento. Mas está bem que eu prego só casamento, porque o que vai acontecer é casamento mesmo. É casamento, e vou pregar casamento, porque a coisa que vai acontecer agora é casamento. A gente tem que pregar o que vai acontecer. O pregador é posto para isso, é para pregar e Deus o joga para viver experiências, e que ele tem que pregar as suas experiências, que falam daquilo. Eu não estou querendo pregar, discursar, estou querendo conversar. Não, eu só estou conversando. Eu não estou te batendo, dizia minha mãe, eu não estou te batendo, nós estamos só conversando. Mas meu couro já estava engenhado, né? Nós estamos só conversando. Vamos conversar sobre essas delícias. O irmão Branham disse, eu vi um homem de cor, um homenzinho de cor, quer dizer, um pregadorzinho de cor. Ele entrou na plataforma já com seus cabelos, como diz o irmão Vitório, que o irmão Vitório brinca com a sua própria cor. Diz, negro, quando pinta já tem 130. Porque é um povo forte. De fato, o negro ele é mais forte do que o branquelo. Não é verdade? Branquelo como eu, né? Mas, então ele disse, quando aquele pregador entrou na plataforma, eu fiquei com dó dele, a calça dele era frouxa, parece que ele tinha um paletó emprestado, as ombreiras caídas, eu fiquei com dó dele, e eu fiquei ali atrás, olhando, o que esse pobre desse irmão vai falar aí? O que ele tem para dar para o povo? Mas acontece que ele começou dizendo, olha rapaz, vocês têm falado durante todos esses dias o que Jesus tem feito aqui na terra. E agora eu vou falar do que ele tem feito lá nos céus. E ele disse assim, que por fim a plataforma estava pequena para o pequeno irmão de cor, da calça frouxa. A plataforma estava pequena para ele. Ah, sim. Sabe de uma coisa, diz o profeta? Quando ele começou, eu estava com dó dele. Quando ele terminou, eu estava com dó de mim. Eu estava com dó de mim. Eu já estava com dó de mim, não dele. Quantas vezes isso acontece com a gente? Não é certo? Mas por quê? Ele estava falando destas coisas lá de cima. Os pregadores ficam só consertando pneus, recachutando pneu, remendando cama de ar aqui embaixo. Não é certo? E quando já está na hora de nós vermos o que está preparado lá em cima. Gente, tem um tempo que essa noiva prepara, faz o seu enxoval assim chamado, a sua caixa de noiva, mas tem o dia de tirar isso lá de dentro e vestir, e pôr em uso, em prática. Agora são 3 anos e meio lá em cima, de casamento, preste bem atenção. Você vai ser a moça mais bonita de lá. Você vai ser o jovem mais bonito de lá. Um casamento de 3 anos e meio. Tem um hino aí que até saiu essa semana no rádio, eu disse, isso está errado. Ele disse, eu vou para o céu, nunca mais voltarei na terra. Não, volta sim. A terra é nossa. A terra é do Senhor Jesus e de sua esposa. Jesus casa com comunhão de bem universal.
comunhão universal de bens. Ele não vai casar com ela com comunhão parcial de bens. Ele confia nela e ela confia nele. Então é comunhão universal de bens. O que é dele é dela. O que é dela é dele. E glória. É certo? É certo ou não é? É certo ou não é? Amém? É dele, é dela. É dele, é dela. Se é dele, é dela. Se a terra é do Senhor Jesus, então ela é sua também. Agora, o mundo, o cosmo, a ordem social não é dele. Por isso você não luta por ele mais. Não. Você cura seus enfermos. Você expulsa demônios deles. Os demônios saem de um, entra no outro. O demônio não fica desocupado. Agora, ele diz, se este reino fosse meu, os meus pelejariam por ele. Agora, este reino não é meu. Esse cosmos, essa ordem social não é minha. Por isso os meus não vão ficar aí fazendo obras sociais. Não. Consertando o mundo, entre aspas. Ele vai te arrebatar, viu? Ele vai te arrebatar. É claro que ele vai te transformar. E você sabe que nessa condição você não sobe. Na condição que você se encontra, você não sobe. Como Abraão não podia, nunca, jamais, pensar em gerar um filho na condição que ele estava. Isso falando só depois da promessa. Não fala antes, não. Fala depois só da promessa. 25 anos esperando. Depois de velho. Depois de todas as possibilidades naturais estarem cessadas completamente. Não falando da esterilidade de Sara. Desde mocinha, desde nova já era estéril. Pensa um pouquinho nisso. Pensa. Pensamento faz imagem. Pensamento faz mensagem. Pensamento faz palavra. Pensamento forma ideal. Pensamento forma personalidade. Pensamento dá convicção. Pensa, por isso o profeta diz, pense nisto. Pense nisto um pouquinho. Pense, por favor. Deixe de pensar só nessa fumaça. Quem gosta de fumaça é demônio. Você não vê que a Igreja Católica tem uma ladainha lá que está saindo fumaça? Você não vê que no Espiritismo tem fumaça? Você não vê que todo fumante é uma sessão espírita? Quando sai a fumaça, está exalando o odor, que os demônios vêm e aspiram aquilo. Eles gostam daquilo. Por isso que o cristão tem nojo de fumaça de cigarro. Tem aversão. Não suporta. Cada fumante é uma sessão espírita. Está exalando fumaça. É um incenso sendo queimado. Pensa nisto. Deus te separou. Não foi quando você estava no ventre de sua mãe, não. Foi antes da fundação do mundo. Agora, o que poderia? Qual a solução daqui que pode interromper, fracassar essa demanda, essa posição, essa eleição, essa condição que você tem? Lá que não passa.
é um tempo seguro. 3 anos e meio não é para ver se foi aprovado, foi aprovada. Não. Está lá porque foi aprovado. É casamento. 1000 anos de lua de mel. Aqui na terra. Eternidade estabelecida. Eternidade estabelecida. Então aqui é onde o profeta diz, na mensagem Perguntas e Respostas número 15, parágrafo 151. Ou 150. Continue fazendo isto, viva exatamente desta maneira, fisicamente, materialmente. Apenas siga em frente, até ele chegar. Vem? Simplesmente permaneça ali, siga em frente até ele chegar. Siga em frente, não sai não. Não sai da fila não. Não sai por causa de mim não. Não sai por causa de ninguém não. Não sai por causa de pai, por causa de mãe, por causa de mulher, por causa de marido. Não sai não. Não troca isso por nada não. Você não pode ficar aqui na frente, fica lá atrás. Você não pode ficar lá atrás, fica aqui na frente. Quantos dariam tudo para estarem aqui? O profeta fala de um homem multimilionário nos Estados Unidos que tinha uma condição estomacal que ele dava $2 milhões para poder comer um prato de comida. Ele tinha que alimentar através de sonda. Enquanto outros estavam chutando prato de comida, jogando comida fora, rejeitando pratos. Quantos dariam para estar no seu lugar? Tudo, dariam tudo para estar no seu lugar. Mas ele te escolheu. Você é escolhida, você é escolhido. Ele não apenas te chamou, ele te escolheu. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você está entre esses poucos. Então ele continua dizendo, planeje, vá em frente, faça isto. Se o Senhor permitir, eu farei isto. Se o Senhor permitir, eu farei aquilo. Ele pode vir antes daquele tempo. Houve um espaço vazio na fita. Mas apenas siga sempre em frente, exatamente como vocês estão até ele chegar. Mas conserve sua alma em ordem. Conserve seu espírito limpo. Pois ele pode vir a qualquer momento. A qualquer momento, vem. Esteja pronto, pois vê você, ele pode vir te buscar em qualquer minuto. No próximo fôlego. Ele pode vir te buscar no próximo fôlego. Você pode ficar aí com esse espírito que não é bom, que não gosta. Jesus não gosta desse espírito de porta de colégio. Fica aí no trânsito, a ponto de carro bater, porque elas passam na frente do carro, irritam, homens xingam palavrões. Um espírito de porta de colégio na porta da igreja. De indiferentismo com perigo. De abuso de direitos. E ele pode te buscar uma meia dúzia aí na esquina quando um carro virar doido aí, igual acontece demais. Ele pode buscar uns 3 ou 4 de uma vez numa noite aqui, porque falar não resolve. Para nós não resolve mais, né? Porém, apenas continue fazendo isso. Seja o que for que você deseja, faça, contanto que seja verdadeiro, decente, correto. Vá em frente e faça-o. Aqui na mensagem Sede, parágrafo 33, ele diz, como Paulo disse, descreve isto em Romanos 7, 21, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo.
Quando você tenta, você já teve aquilo em experiência, cristãos, aquilo. Quando você está tentando fazer algo que vale a pena, escuta, meu irmão, vale a pena mesmo? É realmente isso a solução? Irmão, vale a pena? Vale a pena, irmão? Vai fazer o esforço para fazer algo que é bom? Então você descobre que existe o diabo em cada lado, simplesmente para te contrariar em tudo que você fizer. E aquilo é uma boa coisa. Você sabe que aquilo é a vontade de Deus. Eu gostaria de dizer isto, para que os cristãos possam saber disto. Quando você está começando a fazer algo, e há sempre algo tentando te contrariar para não fazer aquilo, faça-o de qualquer maneira. Vá em frente, faça. Aquilo é o diabo ali tentando não te deixar fazer o que é certo, não fazer o que é errado. O diabo não impede, o diabo não atrapalha você fazer o que é errado. Ele ajuda. Ele ajuda. Quando o diabo está atrapalhando é porque é verdade, porque é certo. Quando o diabo está ajudando é porque é errado. Quando Deus está ajudando é porque é certo. Amém? Aqui na mensagem, em São Mateus 24, 13, nós temos a parábola. Eu não vou ler mais por causa do tempo. Eu tenho só, 7 minutos. Então, na parábola daquele campo, daquele tesouro no campo, que o homem vendeu tudo que tinha e comprou um campo que não valia nada, mas é porque ele viu um tesouro lá dentro. Ele viu um tesouro. Então ele pegou e vendeu tudo que tinha e foi lá e comprou o campo. Ele investiu naquilo, porque ele viu um tesouro lá dentro. Você investe naquela mulher, investe naquele homem, porque você viu o quê? Viu um tesouro nela, né? Viu um tesouro nele. Você não viu riquezas, não viu dinheiro, não viu fortuna, viu um tesouro nele. Agora, se eu tenho uma pedra de muito valor, veja, de muito valor, o valor em si não é meu. O valor é da pedra. Isso quer dizer, se o campo não tivesse aquele tesouro, ele não valeria nada. Aquele homem não queria nada. Não queria nem de graça às vezes. Mas o valor do campo estava naquele tesouro. O tesouro é que dava valor ao campo. Isso aí você põe Jesus Cristo dentro de você. Ele é o tesouro. Você é o campo que não vale nada. Isso é certo. Não tem que duvidar. Então, onde está o seu tesouro, está o seu coração, disse Jesus. Você está prestando atenção? E está entendendo? Para ter esse tesouro, você tem que pagar o preço. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. A mulher tem que pagar o preço pelo homem. E ela só pode pagar esse preço com o quê? Eu enumerei algumas coisas: caráter, amor, fidelidade, sofrimento, compreensão, dedicando-lhe a estatura do varão perfeito. Fé. A mulher que não tem fé no marido é pobre, coitada. Fé, virtude, força e poder dentro de casa. Conhecimento, sabedoria. A mulher sábia edifica a casa. Temperança. Ela não pode ser histérica. Ela tem que ser temperante. Paciente. Piedosa. Temente a Deus. E que tem amor fraternal. Ela será coroada. Isso aí não é agora a virtude dela, é dele, com a pedra de coroa. Ele coroa aquela mulher. Todo homem coroa a mulher que oferece para ele a estatura do varão perfeito. Isso é como Cristo.
Você oferece para ele fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Você vê isso no dilúvio, lá em Noé. O profeta destacou apenas uma delas, mas todas as 7 estavam ali. Ele dedicando a Deus, ele disse: Noé teve paciência com Deus. Noé teve paciência com Deus. A paciência que é aplicada em obediência à palavra é uma paciência com Deus. Toda paciência aplicada em obediência à palavra é uma paciência com Deus. Você está tendo paciência com Deus. Essa igreja, ao ter paciência comigo, como tem tido, ela está tendo paciência com Deus. Isso deve ficar bem patente. Isso deve ser incorporado na nossa personalidade. Você não é criatura terrena apenas. Você é criatura celestial. Você está nos anais de Deus. Você está no livro dos céus, no livro do Cordeiro. Agora, um pequeno desprezo, uma decepção aqui pode te tirar desse quadro? Não pode. Não. Ele vai coroar a igreja que dedicar-lhe isso. Jesus precisa de tudo aquilo. Ele precisou de fé em Abraão. Ele deu a fé para Abraão. Ele nunca pediu para o crente coisa que ele não tenha dado primeiro. Ele deu a fé para Abraão. A fé de Jesus Cristo na linguagem de São Paulo. Isso é certo? E depois ele veio e pediu essa fé de Abraão. Ele deu o filho para ele e pediu o filho. Mata o seu filho para mim. Abraão não deu satisfação a Sara. Foi diretamente ao lugar certo. Levantou o cutelo não para experimentar. Ia matá-lo mesmo, crendo no poder da ressurreição. Quando ele bradou lá de cima: Abraão, não faça isso. E o cordeiro apareceu lá no lugar dele. Amém? Isso é certo? Diga amém. Isso é verdade, é verdade. E João disse: no que é verdadeiro nós estamos. Rapazes, vocês fizeram a melhor escolha de toda a vida. Pensa vocês que têm pais aqui, moças, e que olhem e veem vocês aqui, mães que veem vocês aqui. Se um pai fica alegre e vê sua filha e seu filho aqui dentro, como não fica Deus? E ver o seu povo, os seus filhos também, nas bodas do Cordeiro. Ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Isaías 53. Ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Não importa o que tem que acontecer comigo, não importa o que tem que acontecer contigo. Eu estou enxergando além de tudo isso. Viu, meu irmão? Minha irmã, eu estou enxergando além de todos os seus fracassos. Deus estava enxergando, vendo além da apostasia e da mentira de Abraão. Por isso lá no Novo Testamento não foi escrito nenhum adultério de Davi, nenhuma mentira, nem apostasia de Abraão. Aleluia! Existe vida pregressa de Raabe lá na galeria dos heróis da fé? Não. É isso que ele fez. O seu trabalho não é botar gente boazinha para a sociedade corrompida e podre de hoje, não.
Jesus não consertou o ladrão para a sociedade, salvou para o paraíso na mesma hora. Ele não consertou Maria Madalena para a sociedade. Não. Aleluia. Aleluia. Ele não está consertando ninguém para a sociedade. Aleluia. Glória a Deus. Ele não está pondo remendo de pano novo e vestido velho, renovando o sistema arcaico denominacional. Ele diz: olha, agora você desce da cruz, vai dar fruto, vai sair pelas igrejas testificando. Não, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos embora daqui mesmo. Vamos embora daqui mesmo. Você não tem nada que testificar. Você vai ser o maior pregador, um dos maiores pregadores que a terra já conheceu. Você vai mostrar para o mundo que não existe purgatório nem reencarnação, que daqui da cruz você foi para o paraíso direto. Ele chegou a dizer que aquilo que Maria fez, banhando e lavando seus pés com lágrimas, enxugando-lhes com seus cabelos e ungindo a sua cabeça com um unguento de nardo puro, ele disse: todas as vezes que o evangelho for pregado na terra, isto será lembrado, será dito. O pregador pode nunca citar esse caso especificamente, mas esse caso está em todas as mensagens, em todas as pregações. Sabe por quê? Não existe segredo maior, não existe mensagem maior do que a do ladrão na cruz, do que a de Maria Madalena. Portanto, eu volto aqui a um outro episódio que seria muito bom, mas nosso tempo já se foi. Solução aqui? Tudo bem. Eu quero uma solução. Quantos querem uma solução? Quero, né? Essa solução me traria prazer, alegria. Traria para você também? Tudo bem. Porém, vai passar, vai passar, vai passar. Se isso for solucionado, bem. Se não for, de qualquer maneira passa. Lá não, lá não, lá não, lá não. Senhor, nós só podemos agradecer, meus. Só podemos agradecer de coração. Agora teus filhos saem abastecidos, alegres, por hinos, pela palavra.